Olá! A Rede Amazônica começa a partir de agora o programa especial sobre os 120 anos do Teatro Amazonas, comemorados hoje, neste dia 31 de dezembro. E você é o nosso convidado a conhecer um pouco das histórias e das curiosidades desse, que é um dos maiores símbolos da região norte e do Brasil. E mais do que um passeio pelo tempo, venha fazer descobertas, saber das histórias de pessoas que encontraram aqui no teatro um abrigo para os seus sonhos e uma razão para as suas vidas. Entre conosco nessa viagem. Está no ar o especial Teatro Amazonas, 120 anos. É algo que vai além do concreto. Que é a segunda casa. Algo difícil de alcançar com palavras. E o Teatro Amazonas ele é envolto de algo que é indescritível. Um caminho repetido por mais de 40 anos. Que nem o tempo conseguiu apagar a satisfação. Para mim é uma honra muito grande, foi a maior felicidade da minha vida. O filho de uma lavadeira e de um pedreiro já viveu muitas experiências no Teatro Amazonas. Fui vigia, fui porteiro, fui bilheteiro, fui indicador, assistente técnico, agente administrativo. Agora estou como cenotécnico. E como filho de pedreiro, colocou a mão na massa. Essa coluna aí no hall de entrada do teatro, antes da reforma de 74, não era desse jeito não. Foi o seu Nonato que deixou ela com essa cara de obra de arte grega. Tivemos que revestir as colunas, que era toda de ferro. Então, metia massa, ela corria, né? Não aguentava, não segurava no ferro. Aí eu meti um gradeado de madeira, depois meti uma tela de arame, amarrei, aí meti essa massa todinha. Essa foi a primeira coluna que eu fiz. Aí veio o teste, o nosso governador veio aqui, testou, gostou. Aí continuei a fazer o resto todinho. E assim todas as colunas foram transformadas. No piso, onde pisam milhares de turistas, tem trabalho do seu Nonato também. Nesse tempo, o nosso governador ele vinha, só não vinha no teatro quando ele estava viajando. E ele vinha. E ele, para mim, estava me observando o meu trabalho e eu não sabia. Estava fazendo o meu trabalho. Quando eu sentei o mão tudinho, fui para sentar para fazer a coluna, aí eu mandaram fazer, eu fiz a primeira. Né? Aí ele veio e aprovou, aí eu continuei o resto. Né? Quando eu terminei de apresentar tudo em 74, ele falou com o meu patrão perguntando qual era a possibilidade de eu ficar trabalhando aqui no teatro. Aí meu patrão falou comigo, me indenizou direitinho, me entregou para ele, eu tinha um contrato de 90 dias. 90 dias que se transformaram numa vida. O Teatro Amazonas tem 120 anos de inaugurado, mas a ideia de construir uma casa de ópera no meio da Amazônia é ainda mais antiga. Em 1881, o deputado Fernandes Júnior apresentou um projeto para a construção do teatro aqui na capital do Amazonas. A ideia foi logo aprovada pelos colegas parlamentares. 2 anos depois, saiu o projeto arquitetônico. Veio do Gabinete Português de Engenharia e Arquitetura de Lisboa. A pedra fundamental saiu em 1884. Demorou um pouquinho mais, porque ainda estavam discutindo onde seria construído o então Teatro Amazonas. Hoje em dia, depois de tanto tempo, a gente fica imaginando que é impossível que ele fosse construído em outro lugar que não fosse aqui. Foram 15 anos entre a ideia e a inauguração. 7 anos foram de obras paradas. O trabalho começou para valer mesmo em 1893. O governador era Eduardo Ribeiro.
ele deixou o governo antes da inauguração. A honra da estreia coube a Fileto Pires, em 1896. Na verdade, o teatro era parte de um projeto maior. Ele vai representar um dos elementos significativos do projeto de embelezamento do Eduardo Ribeiro, que é um projeto... Já tinha uma história de Já, querer fazer mudar a cara da cidade. Sim, já vinha antes algumas tentativas de construir teatros, palácios, enfim. Mas é só depois da República, com algumas facilitações que a Constituição de 1891 nos deu, e com a presença do Eduardo Ribeiro, e algumas mudanças que ocorreram com a região, que nos possibilitaram chegar ao teatro. Com o teatro pronto, a cidade ganhou um padrão. E esse padrão virou um desejo. Quem sabe deixar Manaus num mesmo nível de beleza arquitetônica? Na minha concepção, a construção do teatro, na verdade, acaba sendo um protótipo da própria cidade que se queria. À medida que se consegue agregar determinados valores ao teatro, a partir do embelezamento, de inovações tecnológicas, como a própria iluminação é inaugurada no teatro. Todas as outras coisas ele é como um símbolo que tenta mostrar um pouco da tecnologia e um comprometimento com uma aristocracia que, na verdade, nós nem tivemos, mas mostrando que havia um aprofundamento cultural, um conhecimento, uma vinculação com a história. Então, ao mesmo tempo que o prédio, em alguns momentos, tenta mostrar essa vinculação através da sua decoração, da sua arquitetura como um todo, que remete à arquitetura greco-romana, ainda que atualizada com os padrões do ecletismo, da arquitetura de ferro e vidro. Aí vai inserindo vários outros elementos que eram novidades para aquele momento, dentro do funcionamento do próprio teatro. Então, à medida que se instalam esses benefícios no teatro, começam a cobrar também esses melhoramentos na cidade como um todo. Deusas e musas guardam a entrada do teatro. Só que nem elas poderiam imaginar que logo ali, um mortal com o nome de Deus faria do teatro um ofício. Há 33 anos, Apolo entrou pela primeira vez no Teatro Amazonas. Um garoto de 10 anos que descobriu ali o que queria. Desse dia eu não segui outro caminho. Eu percebi que era a história que eu queria seguir. Acompanhado da irmã, naquele mesmo dia, não perdeu tempo. A gente percebeu que no elenco tinha algumas pessoas que a gente conhecia, né, do bairro onde morávamos, ali no São Francisco. E aí, quando acabou, a gente conseguiu vir aqui ao palco, conversar com eles e, assim, já de imediato pedir uma oportunidade para, de repente, participar de uma atividade artística. E dali em diante a gente comecei uma história mesmo com o teatro. O menino virou ator e também ajudou na iluminação, no som, na montagem das apresentações. Seria um ator técnico ou um técnico ator? Eu percebi naturalmente que eu tinha uma certa inclinação para a parte técnica, que a gente montava o cenário. Eram coisas relativamente simples, mas eu também ainda era muito pequeno, né? Mas começou a partir daí, dessa relação. A experiência deu a ele a oportunidade de aprender. Apolo hoje é referência no estado na produção de grandes espetáculos, seja no teatro ou fora dele. Até porque uma coisa é certa. Você pode até sair do Teatro Amazonas, mas o teatro não sai de você. Para mim, foi um divisor de águas na minha vida. E hoje não há nada que eu faça que ele de alguma forma não influencie naquilo que eu faço, naquilo que eu penso e até naquilo que eu projeto para o meu futuro, quanto realizador e quanto produtor de eventos. O Teatro Amazonas é mais do que concreto. Ele é feito de gente e de histórias. E algumas dessas histórias brincam com a imaginação.
As luzes e o colorido das pinturas clássicas transformam o Teatro Amazonas numa grande tela iluminada. Mas em meio a tanta luz, existem histórias que se escondem nas sombras e na imaginação. É o que a gente mostra daqui a pouco.